Legal, boa noite. Boa noite, Vera. Boa noite, doutora Rosana. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando. É uma alegria grande, assim, ter vocês aqui nesse projeto, né, do Vir a Ser, Diálogo sobre o Desenvolvimento Infantil, que nasceu de uma demanda aí enquanto mãe, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociências, né? E recentemente, mãe. E quantos desafios que a gente encontra aí, né, na maternidade. E eu, assim, desejei criar esse canal para produzir conteúdo científico, conteúdo que seja acessível, né, para as mães, para quem tiver interesse sobre o desenvolvimento infantil. Por quê? Somos bombardeados, primeiro, por palpiteiros, muitos palpiteiros, e também por muitas fake news, né? Então, muitas inverdades, muitos mitos aí rondando o desenvolvimento infantil, né? Então, eu pensei, sou abençoada por ter vários colegas, amigas que trabalham com desenvolvimento infantil. Por que não juntar esse pessoal e fazer um bate-papo divulgando conhecimento, né? Então, essa foi a ideia, essa é a minha ideia desse canal. E eu agradeço que vocês são as minhas convidadas para a primeira de muitas lives, né? E primeira de muitas gravações que nós vamos ter aí pela frente, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho a doutora Rosana, apresentar a Vera, né? E aí a gente começa a fazer esse bate-papo aí sobre esse tema tão importante que é os primeiros 1000 dias da criança. Que eu só fiquei sabendo que é tão importante assim porque veio a maternidade, né? Embora eu trabalhe com a primeira infância, trabalho com o desenvolvimento das crianças, mas isso ficou assim bem forte mesmo na maternidade, né? E também vem de encontro aí com muitas dúvidas das mães. Bom, então eu estou aqui representando muitas mães, né? E vamos lá. A doutora Rosana, ela é médica especialista em pediatria e terapia intensiva pediátrica. É fundadora da primeira UTI pediátrica de Londrina. Tem experiência de 27 anos em neonatologia na maternidade municipal de Londrina. Capacitação no programa australiano de parentalidade positiva, no Chile. Estimulação precoce, transdisciplina, clínica interdisciplinar da primeira infância. Tem experiência em gerenciamento de projetos pela FGV e em gestão estratégica de empresa pela FGV. E posso dizer com toda segurança que é uma profissional muito querida, muito sensível, né? Que toda essa bagagem que tem está aliado aí a uma sensibilidade, a um jeito singular em tratar não só as crianças, como as mães também, né, doutora? Obrigada, Fernanda. Boa noite, Vera. Boa noite, Fer. Boa noite a todos que nos acompanhem. Bondade sua. A gente já percorreu uma estrada longa aí de formada, por isso o currículo vai acumulando mesmo, né, algumas formações, tá? Mas, assim, atualmente eu sou uma pediatra dedicada a trabalhar exclusivamente com a primeira infância. Né? Então, já há alguns anos, após me aposentar do serviço público, eu optei por trabalhar nessa área que vai de 0 a 6 anos, mas com foco na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, porque a importância desse período da vida me seduziu a trabalhar com esse período da vida. Foi aonde eu me encontrei na pediatria, trabalhar e estudar sobre esse assunto. Então, é um prazer estar aqui dividindo com vocês esse assunto relevante e que eu tanto gosto, né? Ah, que delícia! Seja muito bem-vinda. A Vera, ela é especialista em saúde mental. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental, em neurociência e psicoterapia psicanalítica. Ela atua na prevenção e tratamento de transtornos mentais, em gestantes, puerpério e casais no tratamento de infertilidade. Também é uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar juntas, assim como a doutora Rosana, nós trabalhamos juntas. E é uma profissional também que tem aí todo um diferencial nesse acolhimento, tratamento, né, com o sujeito, né, Vera? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Fernanda. Boa noite. Boa noite, doutora Rosana. Que bom rever a doutora Rosana aqui depois de muito tempo, trabalhando em hospital, né? Acho que eu tinha daqui 17 anos quando eu entrei na Santa Casa e a doutora Rosana já era lá, ó, médica assídua lá.
Então, foi muito bom revê-la. E é um prazer, né, estar aqui. Me sinto honrada, né, privilegiada por estar no primeiro de muitos, né, que estar falando desse projeto do Vir a Ser, que é um nome também muito lindo. E eu fico muito feliz que a Fernanda também, uma profissional que eu admiro muito, né, excelente psicopedagoga, né, trabalha com estimulação precoce, também atendimento à criança com problema na questão do processo de desenvolvimento, né? Então, eu também me sinto muito honrada de estar aqui participando dessa live com vocês, umas mulheres assim que eu acho incríveis. Ah, que delícia. Obrigada. Obrigada. E vamos lá, né? Doutora Rosana, a partir de quando começa esses primeiros 1000 dias da criança? Então, esses 1000 dias, chamados também de 1000 dias de ouro, né? Ou os primeiros 1000 dias. Na realidade, ele compõe o período que vai desde a concepção, desde o início da gestação, que são 270 dias, né? Para você gestar até 40 semanas, e somado aos 2 primeiros anos de vida, que são 720 dias. Então, esse período, desde a concepção até o término do segundo ano de vida, é considerado os 1000 dias de ouro. Tá? Existem, ainda somado a isso, uma corrente que já está propondo os 1100 dias. Na realidade, eles estão verificando que os 3 meses pré-concepção também impactam muito no desenvolvimento do feto. Então, principalmente os obstetras reivindicaram isso aí, que você tem que atuar também antes da mulher ficar grávida. Né? Então, esse período pré-concepção que constitui 3 meses, então somando tudo dá 1100 dias. Achei bastante interessante porque muitas vezes a gente só pensa depois que descobriu a gravidez para frente, mas já tem estudos comprovando que é preciso sim olhar um pouquinho antes ainda. Olha que interessante você falando isso, né? Eu me lembro que quando eu descobri a gravidez, que foi um susto, né? A médica sempre, a obstetra falava assim, olha, é importante quem tem a vontade de engravidar, já de começar a tomar algumas vitaminas 3 meses antes, né? Que vem de encontro com isso que você está falando, né? Desse Isso. cuidado, das vitaminas, de cuidar mesmo do corpo, né? Para receber esse bebezinho. Importante que, assim, toda mulher na fase reprodutiva, ela potencialmente está sujeita a ficar grávida, né? Então, vamos dizer assim que as mulheres, a gente, né, tem que sensibilizar sempre, toda mulher em fase reprodutiva deve estar sempre cuidando da alimentação, que é o básico, assim, né? Mas do estresse, da alimentação e todas as coisas que a gente vai falar, acho que um pouquinho daqui para frente. Mas lembrando que todas nós, como você diz, muitas gestações não foram planejadas e acontecem de surpresa. Por isso que eles têm batido nesse aspecto de você cuidar 3 meses antes. Então, dizendo assim, em outras palavras, que você sempre tem que estar cuidando da saúde. A mulher especial, porque é quem vai gestar, né? Sim, sim. As mamães que têm vontade, aí as tentantes, então já tem que começar desde já a cuidar da saúde, né? Doutora, por que é considerado uma fase tão importante, esses primeiros 1000 dias? Isso, eu acho que esse aí é o cerne da questão hoje, dessa valorização mundial desse período da vida, que são os primeiros 1000 dias, né? Na realidade, esse período da vida, ele é determinante para o futuro da saúde dessa criança e do adulto que essa criança vai se tornar. Quer dizer o seguinte, tudo que acontecer nesse período dos 1000 dias, do desenvolvimento fetal, depois do primeiro e segundo ano, vão trazer repercussões durante todo o ciclo de vida do ser humano. Então, mesmo que você muitas vezes corrija algo que aconteceu ali naquele período, ele deixará marcas, registros que vão sim se manifestar durante toda a vida. Ou seja, é nesse período que o arcabouço cerebral, a fundação de todo o desenvolvimento cerebral ocorre. Então, assim, para exemplificar um pouco, se a gente pensar que a criança nasce por volta, né, do tamanho, vamos pegar um item bem concreto, o tamanho do cérebro, né? A gente, quando nasce, o bebezinho, a gente pega lá
e mede, acho que todo mundo está acostumado a ver, o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça, né? Que é por volta de 35 centímetros, 34 centímetros. Você veja que ao final do segundo ano, ele mais do que dobrou o tamanho do cérebro. Em nenhum outro período da vida isso vai acontecer, né? Então, o desenvolvimento das células, ele é tão acelerado, né? E não é só o desenvolvimento, a diferenciação das células, né? A maturação das células, que é a mielinização, principalmente a gente fala do sistema nervoso central, que é o que vai comandar, né, todo o nosso organismo. Então, tudo o que acontecer nesse período, a nutrição, o desenvolvimento saudável, o cuidado, eles vão vão ser a fundação para que isso, né, todas as repercussões dessa fase venham a acontecer do lado bom ou do lado ruim, né? Então, é importante dizer isso, porque é uma fase de grande oportunidade de desenvolvimento, de você estruturar esse desenvolvimento, mas também é uma fase de alta fragilidade, né? Porque, se você pensar bem, se nós pensarmos bem, o que são 1000 dias para uma vida, né? Exatamente. É um período que, primeiro, as mamães aí podem dizer o quão rápido passa. Apesar de ser esgotante, exaustivo, passa muito rápido, não é? Então, e quando a ciência fala, olha, esse período que passa tão rápido, ele é o determinante para você ter, para teu filho ter futuramente melhores relações humanas, tá? Melhor desempenho acadêmico, sabe? Uma vida mais saudável, menos doenças crônicas, né? Hipertensão, porque nós estamos falando disso, hipertensão, mais tolerância às adversidades da vida, mais resiliência. Você fala, nossa, mas tudo isso nesses 1000 dias, é isso que a ciência demonstra. Que lindo. Então, é algo muito impactante se formos ver, né, à luz da ciência até nos dias atuais, é isso que está demonstrado e comprovado, né? Gente, fantástico isso. E aí eu fico pensando, né? É tão importante, é determinante. E, gente, vamos falar a verdade? Esse comecinho, quando a criança nasce, a gente faz assim... Eu vou falar por experiência própria e porque eu já ouvi, assim, muitas colegas, né, que são mães. Eu estou em um grupo de mães e a gente partilha muito disso, né? É aquela alegria, comigo vai ser diferente, a gente faz aquela fantasia, né? Eu vou dar conta, papapá, aí nasce a criança, você leva a criancinha, o sujeitinho para casa e fala, e agora? Gente, aí vira aquela loucura, né? Noites mal dormidas, a criança está se organizando ali fora da barriga da mãe, que era o aconchego, né, da criança. Aí sono, privação de sono, aquele cansaço. Vera, como dar conta disso, Vera? É uma situação, assim, que desespero de muitas mães, né, que passam pela maternidade. E a fantasia, né, como você falou, isso é muito importante, né? Às vezes, se você não tiver uma imaginação, uma fantasia, você não casa, você não tem filhos, né? Então, a fantasia, ela é importante também, mesmo que depois você depara com uma realidade diferente. E às vezes, né, a fantasia pode ser tão romântica que às vezes a pessoa pode se frustrar, mas também pode ser fantasias que talvez eu não quero ter filhos, eu não penso na maternidade, de repente essa pessoa vai, né, e tem um filho e ela vê que é totalmente diferente daquilo que ela pensava que era. Então, essa questão dessa adaptação, quando você quer ter um filho e de repente você nasceu o filho, levou para casa, né? É a questão do sono, a questão da amamentação, é a questão do relacionamento do casal. Então, são vários fatores que envolvem essa família. Eu sempre digo que se tem um casal que pensa que vai, né, consertar um casamento arrumando filho, vai ser pior, né? Vai dar separação. Porque vem muitos conflitos, né, nessa relação, nesse processo todo. E a criança está na fase de adaptação, esse bebê, e essa mãe também está em fase de adaptação. E o que se pede é que essa mãe ela venha ter ali uma rede de apoio para que ela consiga exercer esse papel, porque realmente vai demandar muito dessa mãe. Vai demandar perdas, né, de sono, realmente ela vai dormir pouco, realmente essa criança vai querer mamar várias vezes à noite.
né? Eu, quanto psicóloga, mas também sou mãe, e eu também passei por isso, e às vezes eu não era psicóloga ainda, então eu pensava assim, alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que já é espiritual, pensava. Então, eu já pensava de um monte de coisa, porque, né, como que uma criança não dorme? E assim você vai ficar acordada a noite toda. Então, o nível de estresse é muito grande. Sem contar a questão do puerpério em relação ao baby blues, né? Que realmente a mulher fica mais deprimida, essa mudança todos em questão de hormonais. Então, isso interfere muito nesse processo, né? Nessa relação que, às vezes, esse processo de identificação, esse processo ainda, tanto da criança quanto da mãe, não é só a questão da mãe, mas a questão dessa criança também se adaptar a esse novo meio, né? Então, o que precisa? Ter uma rede de apoio, que essa mãe, quando ela encontra dificuldade em alguma área, que ela realmente busca essa ajuda para que ela consiga exercer isso. Como a doutora Rosana falou, que esse início ele é muito importante. Ela falou a questão do cérebro, esse processo de desenvolvimento, né? Porque o hemisfério do cérebro da parte direita, ele é o que desenvolve primeiro na criança, que tem a ver com as relações de afeto, que tem a ver com a questão da linguagem corporal. Então, se isso não estiver bem ali construído, depois, quando vem a parte da linguagem, essa criança vai ter muita dificuldade. E como que esse processo diante da gestação até depois do nascimento? Né? É nessa troca mesmo, nessa troca de afeto, nessa troca de sentir, na parte sensitiva, na parte do tato. Por que às vezes, né, a gente fala da estimulação precoce quando o bebê, né, nasce ou precisa de alguma coisa? Que a estimulação precoce vai fazer o quê? Essa parte mais de tato, essa parte mais de estímulo, que é essa parte que precisa ser desenvolvida, que talvez não foi desenvolvida como deveria, e para que essa criança possa entrar na linguagem e desenvolver essa linguagem, né? Então, o que precisa dessa mãe, esse apoio? Para que ela consiga ficar ali por inteira para essa criança, para que ela possa realmente estar disponível para esse bebê. Porque senão ela vai ficar pensando que tem que, né, limpar a casa, tem que pensar no trabalho, às vezes ficar pensando em tantas outras coisas, que aquele momento é crucial para ela falar assim, não, eu estou aqui para você. Né? E realmente tá ali por inteira para aquele bebê. E antigamente usava muito essa questão que as mulheres não podiam nem lavar a cabeça, né? O cabelo, quando ganhava, né, doutora, não era? Tinha sim. Então, assim, às vezes as pessoas realmente não lavavam. Eu lembro até quando eu tive meus filhos, né? Não pode lavar, né, o cabelo, não, só daqui 40 dias. Mas, na realidade, o quê? Isso é um mito, né? Porque é uma forma da mulher ficar ali, né? Ela ficar por inteiro, para ela não perder tempo com nada desnecessário, né? E hoje, nas mulheres de hoje, é muito difícil ela se ver sem estar envolvida em mais nada e ficar só focada nessa criança, nesse bebê recém-nascido, que é tão importante e crucial nesse processo de desenvolvimento, né? Uhum. Gente, é desafiador, né? Vocês falando aí, né? Eu fico lembrando assim lá do comecinho, né? Quando a minha filha nasceu, chegou em casa e a privação de sono e amamentar, que é desafiador, é exaustivo, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? E eu acho assim, o que mais foi difícil tem a questão dos palpites, né? E assim, conversando com muitas mães, tem algumas amigas aí que são mães recentes, algumas até falam assim, gente, como é que eu consigo lidar com... Tá chorando porque tá com fome, tem que dar leite de vaca, né? O seu leite é fraco. Existe leite fraco, doutora? Não. Não existe. Gente, o leite da mãe é fraco? É um grande mito, né? Uhum. Cultural. Uhum. Né? Graças a Deus, com a disseminação do conhecimento, das informações, de certa maneira está caindo esse mito, né? Porque não existe leite fraco. A gente tem uma foto bastante impactante, que é uma foto de uma mulher africana, ela nitidamente desnutrida, né? E o nenê junto dela e mais nutrido que ela, vamos dizer assim. Então, não existe leite fraco, tá? Existe, sim, a hipogalactia, que assim, é uma diminuição na produção do leite. Isso é muito confundido com leite fraco. Existem problemas de sucção do bebê, né? A amamentação é um desafio, são compêndios e mais compêndios sobre esse assunto de aleitamento materno. Mas, assim, existem dificuldades na amamentação que podem tornar a amamentação um momento até terrível, né? Mas que, com um bom profissional,
com ajuda, com apoio, porque é isso que é importante dizer. Né? Nós, mulheres, sofremos assim uma pressão muito grande. E, além de tudo, de estar passando por isso, a gente tem a pressão da cultura, que a gente não pode também nem, vamos dizer, taxar como ruim de tudo, porque muitas pessoas falam na tentativa de ajudar, né? Mas a gente tem que ter um filtro, sabe, Fernanda? A gente tem que ter um filtro para a gente poder dizer, olha, eu vou ouvir ou eu vou falar com quem entende, com um profissional, né? Um pediatra, psicóloga conhecida que tem essa experiência, uma fonoaudióloga, né? Para que a gente também não cometa erros tentando acertar. Ou também não se sinta tão pressionada assim. Tá, você aceita, mas você sabe que não é bem aquilo. Podendo respeitar a opinião das pessoas, tentando até passar o que é realmente esse conhecimento atualizado, né, científico. E quando fala de nutrição, alimentação, pensa que a nutrição na questão física, né? Mas a amamentação, ela também nutre o emocional, que é esse vínculo que a criança tem com a mãe. E esse vínculo é fundamental para a gente falar sobre esse desenvolvimento da parte cerebral que foi dita aqui, né, logo no início. Esse tato, esse contato, essa linguagem que é feita no corpo da criança, para depois ela fazer essa linguagem que é essa construção subjetiva. Então, a nutrição dessa relação, às vezes, algumas mães que podem até assim, sentir culpa, né, por às vezes não ter conseguido amamentar, por algum problema ou outro, mas o que eu digo sempre para as mães que precisam, às vezes, dar uma mamadeira, né, mas que coloca essa criança no colo, né, que você sente o corpinho dela, sente o cheirinho dela. Já teve casos de eu, né, acompanhar mães que às vezes, porque dá o mamar, né, dá no carrinho e ali mama no carrinho, ali fica no carrinho, e daí como que esse cérebro dessa questão desse desenvolvimento, que é o primeiro da parte direita, que é questões emocionais, dessa linguagem corporal que é desenvolvido, como que vai ser estimulado? Então, às vezes pode ter problemas futuros aí, né, nessa questão emocional mesmo, né, que precisa todo esse processo. Então, não é uma coisa assim, a questão até mesmo da concepção humana, né, é uma coisa tão linda, é um processo tão lindo e que é para acontecer tão naturalmente e que às vezes não acontece. Devido já a um monte de questões, como a doutora falou, que às vezes uma alimentação que era para ser algo tão prazeroso e às vezes é tão dolorido. E às vezes não é só a dor do físico, mas às vezes pode ter dor na alma também, né? Você falando isso, Vera, sabe uma coisa que eu lembrei? Que eu ouvi muito. E eu ignorei. Colo vicia? Colo faz mal? Olha, né, o que eu ouvia, né? Não vai ficar muito tempo com a sua filha no colo, porque você vai deixar ela mal acostumada. Depois você não vai aguentar. Ai, gente, mas é tão gostoso dar colo. Uma delícia. E deve, né? E deve pegar no colo quantas vezes for necessário. Um bebê é para ficar no colo, sim, quantas vezes for preciso, né? Tem que pensar que esse tato, esse contato, é todo esse processo que também vai estar acontecendo no físico. Então, não é só uma questão da criança estar acostumada. Quanto mais essa criança, ela ter esse cuidado, esse amparo emocional, mais ela vai se desenvolver e sem ter essa necessidade, essa dependência da questão dos pais. É ao contrário isso. Né? É muito ao contrário do que realmente vai viciar no colo, vai acostumar no colo. Então, quanto mais eu me sinto amparado no início da vida, mais eu consigo voar para o mundo e conquistar sonhos, realizar sonhos, né? Ao contrário, quanto mais seguro no começo, mais liberdade você tem no futuro. Olha que legal isso. Bom, vamos lá. Uma coisa assim que eu também quero ouvir, Vera, e com certeza você, doutora, já deve ter chegado ali no consultório, né, para você. Vera, você comentou que é bom fantasiar, isso depois que a gente lida com a realidade, mas a gente vai dando conta e tá. Assim, o puerpério, gente, é sério. O puerpério é sério. Né? É uma questão assim que os hormônios vão a mil, né? Assim, homens entendam, né? As mulheres realmente não é uma coisa, uma frescura, não dura 40 dias, né? Isso é de cada um.
Tem mulher aí, eu conversei com uma conhecida que falou assim, o filho dela tá com 3 meses, falou assim, olha, eu acho que eu ainda tô no puerpério, né? Porque realmente é muito difícil e pode ser que realmente esteja mesmo, né? Tá, então assim, tem a fantasia, como que a gente consegue lidar? Eu sei que não tem receita para isso, né? Mas assim, pensando um pouquinho nessa parte emocional, né? Você com a sua experiência, doutora, né? Muitas mães que chegam lá para você, como que a gente pode minimizar essas dificuldades que a gente encontra no início da maternidade, que está bem dentro desses 1000 dias aí, né? Pensando depois que a criança nasce, toda a privação de sono, a questão da amamentação, os palpiteiros, tem que voltar a trabalhar. Como conseguir administrar isso para que seja saudável emocionalmente para a mãe e para a criança e harmonizar aí a família, né? Porque mexe com tudo, né? Pode falar? Eu acho, assim, fundamental essa questão, importantíssima. Perfeito, Vera, todos os seus comentários, concordo. A parte que uma das primeiras linhas de pensamento em relação a esse período, pensando na mulher e na família, em relação aos direitos legais, a licença maternidade. Porque o que a gente precisa num momento desse? Apoio. Apoio muitas vezes profissional, outras vezes familiar, né? Sim. De amigos, de mulheres que às vezes tiveram experiências positivas com a maternidade, né? Às vezes da mesma faixa etária. Então, a primeira coisa é a mulher ter tranquilidade. Para ter tranquilidade, a licença maternidade é muito importante. No Brasil, foi uma luta. Hoje nós temos uma licença maternidade de 4 meses nas empresas, né? E aqui um apelo às empresas que se tornem empresas cidadãs, as funcionárias, né, das empresas que são cadastradas como empresas cidadãs, elas têm 6 meses de licença maternidade, né? E existe a licença paternidade também, né? Que muito pequena, de 5 dias, né? A gente sabe o quão é importante o apoio do marido, do esposo. Mas hoje está tramitando no Congresso Nacional uma lei que chama a licença parental, que é para ambos, para o pai e para a mãe juntos. Que bom. Né? E que em alguns países, inclusive, eles podem negociar quem quer tirar primeiro. Olha, agora eu vou tirar 2 meses agora, vou ficar com a minha esposa, depois vou dar intervalo de 1 mês, depois eu tiro mais 1 mês. Né? Então, em alguns países, isso é negociável. Então, está tramitando, não me recordo agora de quanto tempo que é essa licença parental, mas ela vem, se for aprovada, ela vai dar um ganho importante, porque nós estamos falando da parte financeira, na parte quando você quer uma tranquilidade, que você está na tua profissão, né? Muitas mulheres estão assim no ápice, muitas vezes, da sua profissão, e tem que parar tudo, né? E sim, você tem que ter um apoio, né? De todas as maneiras. Então, a licença parental, né? Vamos falar assim, se Deus quiser, daqui para frente, mas a licença maternidade hoje é o que tem estabelecido como um apoio, tá? Então, a rede social é outra. A gente tem que imaginar que os pais, as famílias, os núcleos familiares, como é que era antigamente? A gente tem que pensar um pouquinho, né? Antes, muitas vezes, a mulher ganhava o bebê, tinha a avó, a tia, os familiares todos perto, porque a globalização ela também trouxe um deslocamento muito grande. Então, a gente vê muitos casais sem a família perto, né? E isso traz um problema grave para, né, com quem ela pode contar. Na realidade, muitas vezes ela pode contar com o profissional médico, né, com o pediatra, com o obstetra. O obstetra também é um grande apoiador, né, da gestante, depois da puérpera, da lactante. Então, essa rede de apoio, eu acho que é a primeira coisa a se pensar. A segunda, eu acredito que seja os cursos, né? Uma coisa, a informação, o conhecimento, né? Você estar preparado, saber de algo que vai te acontecer, te ameniza muito. Além de te dar um tempo para você poder se organizar, né? Ela te dá a certeza de que é mais previsível o que vai te acontecer. E toda previsibilidade no ser humano traz mais segurança. Né? Então, isso aí é importantíssimo. Você fazer um curso de gestante, por exemplo, onde o pai, o casal, né?
E eu trago aqui também algo que ainda não é, no SUS não vigora, mas nos planos de saúde em geral no Brasil já contemplam, que é a consulta pediátrica de pré-natal. Tá? Que é sugerida ser feita a partir da 35ª semana de gestação. Ela também é uma consulta informativa, educativa, e ela vai ter um grande impacto ali, pelo menos ali no nascimento e nos primeiros meses, né? Então, esse curso de gestante, esse conhecimento prévio, né? Dá tempo para você poder se organizar minimamente, porque você sabe que você vai passar por determinados momentos, né? Tudo bem, é inesperado, entre saber que vai passar e passar, lógico que existe uma enorme diferença. Mas, pelo menos, você sabendo um pouco mais, ouvindo, às vezes, depoimentos, participar de rodas de conversas, né, de gestantes, ou até antes de você estar gestando, eu acho que isso traz um benefício muito grande, porque tem momentos que você se sente a mãe amamentando, cansada, o marido dormindo, o bebê chorando, você sente uma solidão profunda, né? Essa solidão profunda, nesse momento você tem que ter aquela pessoa que você passa um WhatsApp para ela, me socorre, e a pessoa te responde, sabe? Eu acho que às vezes um acalento, assim, mínimo, um carinho, ele já se organiza. Tem um impacto, não é, Vera? Sim. Fala para nós aí um pouquinho sobre isso. Esse acalento, essa resposta, né? Que às vezes um WhatsApp, o quanto que organiza a pessoa, né? E ela tá ali, talvez, desesperada, às vezes uma palavra, o quanto isso faz bem. E o que a doutora Rosana falou, até mesmo agora no início, essa questão do puerpério, né, que é acompanhar a maternidade até mesmo antes dessa pessoa, né, esse casal querer engravidar, é muito importante, né, porque o puerpério, ele depende muito de mulher para mulher, né, porque tem a ver também com as questões emocionais. Às vezes a pessoa ela tem uma depressão pós-parto, né? E isso tem a ver aí já que essa pessoa já tenha talvez algum outro tipo de quadro depressivo, talvez algum transtorno, que isso vai desencadear aí depois que o bebê nasce. Então, por isso que é difícil, não é para todas iguais, né? Não tem como falar para todo mundo. Então, às vezes, tem pessoas que sofrem até mais do que outras, devido já a essa predisposição emocional que a pessoa ela já vem no histórico de vida dela, né, diante desse histórico familiar, e de repente ela tem que passar pela maternidade e tem que lidar com essas questões também. Então daí o puerpério acaba ficando mais difícil, né? Então a pessoa ali vai lidar isso precisando de mais ajuda e muitas vezes até de medicação, né? Medicação que ela possa tomar, que é indicado pelo médico, questão de antidepressivo. Então, e muitas vezes, até essa mãe vai perceber que talvez ela já precisava desse cuidado antes e ela não tinha, ela vai perceber no puerpério, né? Às vezes vai ter um diagnóstico ali nesse momento, porque passou desapercebido antes, né? E como com essa mudança de hormônio, com toda essa nova fase, né? Que tem que ter ali uma resiliência muito grande. E daí percebe que ali ela precisava de um cuidado e não foi visto, não foi percebido. Então, quando eu acompanho uma mãe, né? Que ela chega no meu consultório e está pensando em engravidar, isso é uma coisa que eu já fico olhando essa condição emocional, como está essa mãe, e às vezes a mãe fala assim, Vera, mas eu estou com medo. Eu falo, olha, vai em paz, vai dar tudo certo, porque você está bem. Né? Então a pessoa vai em paz e dá tudo certo mesmo, né? E às vezes tem mães que eu falo, olha, você vai ter que procurar um médico, você vai ter que tomar uma medicação, né? Ver qual a medicação que você pode tomar para que você possa ter esse parto e também acompanhar aí todo esse processo de uma forma mais leve, porque às vezes a pessoa leva na força do braço e ela precisa de ajuda de outras equipes multidisciplinar, né? Então, por isso que é muito difícil dizer, às vezes uma dica, às vezes que para cada um é diferente. Só que a orientação que eu dou é que assim, que a pessoa que está no puerpério, que ela viva o seu momento. Não vai ficar pensando na escolinha que vai colocar a criança, não vai ficar pensando quando ela vai voltar para o trabalho. Ela tem que viver o momento atual, aquele momento. Se ela se programou 9 meses, às vezes foi uma gravidez planejada, ou que não foi. Então, se ela está ali para aquilo, ela tem que estar ali inteira. Então, o que eu vejo que atrapalha muitas mães é esse pensamento antecipado que já vem diante, aí, talvez, de um quadro ansioso, pensando em coisas que não é para o momento.
né? E deixando de viver esse momento que é tão importante, tão precioso. Né? Perfeito, Vera. Eu acho que é aquela coisa, viver um dia de cada vez. Isso é uma frase que eu costumo falar com certa frequência, né? Apesar de ser difícil. Mas tem talvez uma situação que eu acho talvez importante falar aqui, que é assim, nós mulheres fomos culturalmente educadas, às vezes, para suportar todas essas emoções. Mas uma dica que eu dou e que eu já vi que surtiu muito efeito é assim, sabe? Peça ajuda. Sim. A mulher. Peça ajuda. Tem muitas, assim, que, né? Até eu vou falar um caso rapidinho de uma situação vivida que ela tinha altos conflitos com a sogra, mas que ela estava precisando de ajuda. E, num momento de consulta, eu disse a ela, peça ajuda para sua sogra. Isso não é vergonhoso. Você está precisando. Seu filho, sua família. E a gente teve assim um desfecho muito favorável. Ela virou para mim na próxima consulta, olha, doutora, eu pedi ajuda mesmo, sabe? Então, eu acho assim uma dica importante, peça ajuda no momento que você sentir, né? Para um amigo, para alguém que você confie, né? E parece que quando você faz isso, as coisas... não é, Vera? Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero a sogra por perto. Eu falo assim, deixa a sogra vir, depois você vai amá-la. Seja a sogra, seja um amigo, né? A gente sabe que cada caso é um caso, mas é isso aí. Às vezes a pessoa que você menos espera é quem vai te apoiar. Sim. A gente tem que estar aberta a isso. E uma dica é essa, pedir ajuda quando sentir a necessidade, não ter vergonha, não ter constrangimento. Perfeito isso, né? Que eu vejo que é uma dificuldade, bem isso que você falou, né? Parece que a mulher, ela é obrigada, se sente, né? Como se fosse obrigada a dar conta de tudo, né? E esse pensamento acelerado, eu vejo que é muito comum também, né? Eu vou voltar a trabalhar, onde que eu vou pôr minha filha na escola? Ai, meu Deus, o que eu faço, né? Então, eu acho que isso também é meio desorganizador para a pessoa, né? Sim. E tá envolvido ali os hormônios, privação de sono, e tem que dar conta de tudo. E às vezes a gente precisa de alguém de fora mesmo para falar, vai lá, peça ajuda, né? Ah, não tem com quem pedir, liga para uma amiga, né? Se não tiver parente aqui. Eu acho que isso que dificulta muito. Tem muita gente que não tem parente por perto, né? Eu vivo essa realidade. Às vezes ou outra sogra vem, vez ou outra minha mãe vem, mas é muito difícil quem não tem ninguém realmente para contar, né? E pedir ajuda. Acho que traz um pouco mais de leveza e qualidade daí na relação com o filho, com a filha, né? A harmonia em casa, com o marido, né? Enfim. Acho que isso é bem importante. Doutora, sabe uma curiosidade que eu tenho, que você, com esses anos de experiência aí, o que é mais comum você ouvir no consultório? Assim, de angústias das mães e que você fala, ai, calma, tá tudo bem, né? O que você costuma ouvir, assim, de mais preocupação? Eu acho, assim, que uma das coisas que sempre me comoveram, que para mim como médica era uma coisa tão óbvia, mas que eu vejo assim, não é bem uma reclamação, mas vou trazer isso depois, é quando você examina a criança, e você, principalmente o recém-nascido, a criança pequena, e você vira para a mãe com um sorriso e fala, está tudo bem, o bebê é perfeito, os reflexos estão ótimos, ela está engordando. Gente, esse aí é o maior impacto. Quer dizer, aquilo que é normal para um médico é extremamente, monumental para uma mãe, um pai ouvir. Né? Então, isso eu queria colocar aqui como isso para a gente que é médico mexe também. A outra situação depende do período. Né? Eu acho assim, lógico que no puerpério imediato, eu acho que o cansaço, o medo de o bebê não estar mamando bem, dela não estar dando conta de cuidar do bebê, é uma situação que às vezes ela não fala explicitamente, mas a gente nota na fala da mulher, no jeito que ela se põe, né? Eu acho que o medo dele não engordar, medo de o leite não estar sendo suficiente, eu acho que
o cansaço, muitas mães, às vezes, você começa a conversar com elas, assim, normal, ela começa a chorar. Simplesmente chora. Aí você tá falando assim, bem compreensivo. Aí você fica, né, que ela tá naquela fase do baby blue, que é a fase que a mulher tá extremamente sensível, que toda mulher passa, e você tá ali explicando, às vezes tá tudo bem, aí dela começa a chorar porque o bebê dela tá normal. Tá? Ou então, né, tá engraçado, mas é verdade. Outras não, outras assim, como a Vera já colocou, ela já vem de um quadro já emocionalmente, né, sensível, com uma depressão prévia, com um transtorno de ansiedade, com problemas orgânicos, tipo uma diabetes gestacional ou prévia, hipertensão, obesidade. Quer dizer, existem tudo isso, né, gente? E que isso também impacta na mulher no puerpério, tá? Então, as queixas são as mais variadas, mas no puerpério imediato são as ligadas à amamentação. Posteriormente, ao primeiro mês, por aí já começam queixas do tipo cólicas, né? O bebê que chora demais, a mãe não entende o que tá e tal, aquela dúvida, aquela insegurança materna. Problemas de sono, se o bebê está dormindo demais, se está dormindo de menos, se está se mexendo demais, se está se mexendo de menos, né? Se o cocô está certo daquela cor, se é verdinho, se é amarelo. São essas queixas rotineiras, sabe? E junto disso, o emocional, porque muitas vezes na consulta da pediatra, eu vejo que muitas mães não falam do emocional, mas a hora que você dá o tempo para ela falar, ou seja, você pergunta a ela, e você, como que você está? Muito cansada? Aí é o momento dela. A consulta é da criança, mas é o momento dela. Né? E aí muitas mães, por isso que essa pergunta não pode faltar nunca, da parte do pediatra. É o momento que ela, assim, dá uma respiradinha e fala, então, doutor, olha, eu tô assim e tal. Né? Algumas mais contidas, outras um pouco mais, assim, com mais tranquilidade. E aonde, Vera, muitas vezes a gente acaba encaminhando, sim, né, para um profissional da área da psicologia, porque a gente sente que está num limite que necessita da intervenção mesmo, que o pediatra vai até um certo momento. Ele mais colhe a informação do que propriamente ele faça qualquer intervenção, né? Lógico, a gente dá conselhos, a gente tem toda essa trajetória de experiência clínica, mas muitas mulheres necessitam, sim, ser encaminhadas para psicologia, para psiquiatria, algumas vezes, né? Tem casos, assim, extremos que são bastante preocupantes. Sim. Né? E bom, rapidinho que o nosso tempo está quase acabando e a gente quer também ouvir um pouquinho, né, o pessoal, quem quiser quiser perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, né, pode mandar. Você quer complementar, Vera? Quer colocar alguma coisa, assim, né? Eu acho que o que a doutora falou é essa questão, assim, da gente identificar mesmo que está precisando. Muitas vezes a gente não consegue identificar que precisa de ajuda, mas esse olhar atento, né, no caso seu, assim, que você teve esse cuidado de você perguntar para a mãe, e você, como você tá? Eu acho isso tão sensível que muitas vezes, levando a minha filha ao pediatra, era só para ela, mas muitas vezes eu tinha tanta coisa que eu queria falar, queria poder, né, mas assim, não dá abertura. Eu acho tão importante ouvir essas mães, porque as mães ficam aflitas, né? Sim. E ter um profissional de fora para falar assim, vai, né, vai, ó, eu te indico essa e essa, vai que vai ser bom para você. É um acalento para as mães, né? Você tem alguma coisa para partilhar também nesse sentido, Vera? Achei também bem, assim, interessante que a doutora Rosana colocou, né, sobre perguntar para a mãe, né, e você como está, né? Realmente, às vezes vai lá, né, só levar a criança e às vezes a mãe está precisando desse acolhimento. Sim. E realmente precisa, eu acho assim que a maioria precisa de um acolhimento, né, no pós-parto. E essa questão de você precisar, né, desse rapport, dessa procura e não ter medo e procurar ajuda, pedir ajuda, isso é fundamental, é muito importante. Porque às vezes a gente tem uma idealização, uma imaginação que realmente essa maternidade vai ser prazerosa, às vezes vai ser linda, às vezes vai ser, né, perfeita.
E, de repente, a mulher se depara com uma realidade que ela mesma tem vergonha de falar dos próprios sentimentos, né? E, de repente, fala assim, o que eu fiz com a minha vida, né? Então, e, de repente, bate até um arrependimento, né? E a pessoa entra em crise, né? Existencial, em crise dela mesma. Então, assim, precisa pedir ajuda, né? Precisa, sim, seja um profissional, um obstetra, um pediatra, às vezes, falar o que está sentindo, porque... E só essas informações, como que a doutora Rosana falou, que é possível a mulher saber que, tipo assim, não é só eu que penso isso. Existem mais mulheres que pensam igual a mim. Perfeito. E isso traz um conforto também, né? Que você não está sozinha, né? Seria isso. Perfeito. Muito bom, velho. Será que alguém quer fazer alguma pergunta? A hora é agora. Se O alguém... pessoal tá conversando bastante, tipo, meio que concordando com vocês e Que em vez de legal. perguntar. É? Eles vão concordando Ai, bastante. então Eu tá vou colocar jóia. algumas coisinhas na tela pra vocês. Tá bom. Enquanto isso, doutora, rapidinho, você consegue falar um pouquinho sobre o sono? Que eu acho que é um dos terrores das mães. O que é normal, pelo amor de Deus? O que eu preciso me preocupar? O que fala, não, tá ok. Porque, olha, é angustiante, né? Para as mães. Sim, o sono... Mãe, pai. É. Tanto o excesso quanto a falta desse sono, né? É importante saber, assim, como uma média geral, que um bebê, aí nos primeiros meses de vida, ele dorme mais, né? É mais ou menos o come e dorme mesmo, né? Então, a média de sono é de 12 a 14 horas, não ininterruptas, né? Ele é fracionado porque ele está mamando em média de 3 em 3 horas, né? Apesar que hoje a recomendação é livre demanda, mama conforme solicita, né? Mas é essa média. O que acontece muitas vezes é que eu vejo os distúrbios de sono, que nós chamamos, né? Estão, às vezes, muito mais ligada à mãe, ao casal, sabe? Aquele ambiente de estresse. Por isso que a mãe tem que buscar uma tranquilidade. Falando logo nos primeiros meses de vida, tá? Então, aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo daquele casal, a criança absorve. E ela começa a iniciar com um processo de choro excessivo, de diminuição do sono, entendeu? Então, isso é um aspecto que, de início, quando um casal vem, uma mãe vem reclamando que o bebê não está dormindo bem, é uma das primeiras coisas que a gente tem que procurar ver. Como é que está esse ambiente familiar, né? Se está conturbado, se está conflituoso, se um já não está tolerando isso, aquele choro, e aquilo vai virando um ciclo vicioso e vai aumentando, tá? Existem outras coisas, né, que podem alterar o sono, e aí sim a gente começa a se preocupar na parte orgânica, que seria aquele choro incessante associado a um déficit de ganho de peso, a um bebê que não quer mamar, né? Há uma alteração fisiológica, uma febre, né? Aumento da temperatura corporal, até, né, lembrando que febre acima de 37,5, né? 37,4 para cima, a gente considera subfebril para febre. E então, aí sim a criança pode ter alguma infecção, né? Ela pode ter outros quadros de outros distúrbios metabólicos, muitas vezes. A criança, é muito comum, às vezes, a criança que mama pouco, que ainda está muito sonolenta, porque isso varia de bebê para bebê, mas vamos dizer um bebê prematuro, não muito, né? Um bebê de 37 semanas, às vezes ele é um pouco mais sonolento, ele mama menos. Quando você vai ver, dali 3 dias ele está desidratado. Quantas mães, essa é uma queixa comum. Sim. A mãe traz o bebê ao consultório, o bebê chorando demais, e é até interessante, eu até às vezes evito de dizer, porque para a mãe não se sentir culpada, mas fala assim, ele está com fome. Sabe? E aí você organiza a mamada, você ouve, dá uma escuta para essa mãe, ouve como é que tá, pergunta sobre esse ambiente e as coisas acabam, né? Então, o sono do bebê tem muita ligação com o ambiente, com o estado emocional dos pais, né? Sim. Fora as doenças graves, claro, né? Porque daí as manifestações, você vai ter coisas mais associadas, um
um mau ganho de peso, uma febre, um choro extremamente assim fora dos parâmetros suportáveis. Então, é uma criança que durma mais de 3, 4 horas seguidas, um bebê nos primeiros meses de vida, começa a preocupar também, porque também dormir demais, ou que você acorde é sonolento, sabe? Então, tem tudo isso aí. Acho que assim, tentei passar... É um assunto bem extenso, bem vasto, mas assim, não sei se era bem isso. É assim. isso, perfeito. E saber também os pais que essa criança, ela não tem essa noção de separação de corpo, né? Então, ela vai exigir mais esse contato. E, às vezes, o choro também é essa questão de precisar desse contato com a mãe, né? Porque para ela não existe dois, existe um. Então pode ser que esse laço, né, que precisa que essa mãe traga mais perto, e às vezes acha que está em excesso, acha que foi muito e de repente só quer ficar no colo, e às vezes não, às vezes é porque é o que ela precisa para aquele momento, né? E às vezes pode ser cansativo para essa mãe que, né, que está ali já com privação de sono, tudo. E quando a doutora falou a questão emocional, questão desses pais, né, que realmente passa toda essa questão para a criança também, tanto que na psicoterapia infantil a gente tem que acompanhar esses pais também, para que tenha resultado na terapia dessa criança, às vezes quando ela vem para o consultório, porque são muito ligados a essas questões emocionais, tanto dos pais quanto da mãe como do pai. Então, e você vê quando você mexe com a dinâmica da família, até mesmo numa intervenção com os pais, essa criança começa a funcionar de forma diferente e mudar totalmente o comportamento dela. Ai, que lindo, gente. Ô Vera, você consegue dizer, dentro dessa área da psicologia, se é que pode, né? Eu sei que cada um é de um jeito, né? Cada um tem o seu desenvolvimento, mas eu já ouvi falar muito de angústia de separação, né? Entre a mãe e bebê, bebê e mãe. Dá para dizer mais ou menos, rapidinho, mas dizer assim, por volta de que idade que isso começa a ficar mais evidente? Que a criança começa a ficar mais manhosa, querer mais a mãe? Você pode falar um pouquinho disso? Entre 1 ano e meio a 2 anos de idade, né? Essa criança ela já começa a se identificar, olhar ali que ela existe, é um sujeito que separado da mãe, e ela começa a entrar numa crise também, tipo assim, não, eu largo essa mãe, eu existo, né? Eu também existo, então começa a gerar uma angústia de separação, sim. E de repente essa mãe não dá conta dessa separação também, e tem essa criança que também vai ter dificuldade. Daí tem que olhar toda essa questão emocional que já antecede todo esse processo, né, que cada um realmente é diferente, mas a partir do 1 ano e meio, 2 anos, essa criança ela já tem que ver que ela é um serzinho único, né, que ela é separada da mãe, que ela vai começar a ter desejos, sonhos, e ela vai querer construir o mundo dela, a fantasia dela, e que essa mãe vai ter que dar conta de ver meu filho tá crescendo. É tão estranho. Ao mesmo tempo que isso é bom, é estranho, né? Porque parece que esses dias mesmo eu tava com a minha bebezinha toda dependente, assim, e de repente ela já tá... Filha, quer tal coisa? Não, não. Como assim, gente? E lembrando que, mesmo que essa fase de angústia, não quer dizer que a criança não precise de atenção, né? Que ainda é uma criança, tá ali no começo da primeira infância, e vai demandar muito dos pais, sim. A gente fala de uma separação emocional, né? Que ela vai entender que realmente não existe mais um cordão umbilical, é dessa separação, né? Então, a mãe vai ter que entender esse processo também, tipo, não pode ficar colado na mãe o tempo todo, né? Então, a criança vai ter que ter esse processo à medida que vai ter o desenvolvimento dela, à medida que ela vai desvinculando e procurando outros interesses para além da mãe, né? Que é importante também. Por isso também é importante que esse olhar dessa mãe volta para o pai também. Porque senão, se essa mãe ficar olhando só para o filho, o pai vai sobrar na relação. E não pode. É isso mesmo. Acho que uma coisa talvez interessante que a gente pensar sobre os 1000 dias, os primeiros 1000 dias, né? Veja bem, uma criança nasce, ela é 100% dependente. Em 2 anos, ela tem que aprender a andar, sentar, andar, falar, comer sozinha, conhecer o mundo, se entender como um ser, um sujeito, começa a ter as suas preferências. Gente, nunca mais na vida vai acontecer algo assim. É assim, por isso que esse período ele tem que ser muito protegido.
né? Na realidade, a palavra é trazer proteção para esse período da vida. Até para a mãe, como a Vera colocou, essa simbiose que muitas vezes a mãe não consegue, sabe? O bebê precisa fazer tudo isso e está fazendo, mas a mãe não consegue se separar daquele bebê, né? Então, para vocês verem, e isso, assim, na parte nutricional também, falando, para tudo isso acontecer, um dos fatores, um dos pilares é a nutrição, tanto que se fala hoje de neuronutrição. Né? Neuronutrição. Sim, importante. Né? Nos primeiros 1000 dias, principalmente. E vocês vejam, apesar de que o aleitamento materno, todo mundo sabe dos benefícios, que não é só engordar o bebê, é o vínculo da mãe, é o apego, são as relações, né, que são, como a Vera já explicou. Apesar disso tudo, nós temos ainda uma baixa incidência de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida no Brasil. Tá? E para se agravar, a gente tem um desmame, né, antes do 1º ano de vida, maior ainda. Tá? Porque a recomendação hoje é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e depois você vai introduzir, que é outra fase bem complicada, que é a introdução dos alimentos, que chama alimentação complementar. Aí depois você tem essa fase aí que também é desafiadora. Mas, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, toda a sociedade, nós mulheres, a gente tem que sempre se unir e sempre tentar fortalecer o aleitamento materno, gente. Porque, apesar de todo o conhecimento, tem semana do aleitamento materno todo ano, ainda nós temos, em Londrina, no último, se não me falha a memória, no último trabalho, acho que foi o primeiro e último que foi feito, já tem mais de 10 anos, nós tínhamos por volta de aleitamento materno exclusivo, em torno de 40% a 50% em Londrina, até o 6º mês, que era assim uma média um pouco acima da média nacional. Porém, o grande problema de Londrina é do 6º mês até o 12º mês. Quer dizer, do 6º mês até o 1º ano de vida, há uma incidência muito grande de desmame. Tá? E o indicado é que você amamente até o 2º ano de vida. Né? Então, tem todas essas nuances. Eu queria só trazer esse conceito da neuronutrição, que é importante, e da proteção desse período que nós temos. Isso a sociedade tem que lutar, são políticas públicas que têm que ser desenvolvidas, né? E a gente tem que olhar também para o nosso município, como é que estão as políticas públicas de proteção à primeira infância, né? Que é uma coisa assim que eu tenho tentado fazer algo por isso, mas nós precisamos nos unir, a sociedade se organizar para que a gente lute em prol dessa proteção, dessas conquistas, dessas políticas públicas, né? Até porque a gente tem que pensar que hoje a licença maternidade 4 meses, 4 né? meses. Sendo que pede-se para que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6 meses. Né? Então, né, existe aí um abismo, né, no meio disso. E é isso mesmo, né, lutar por políticas públicas. Eu acho que hoje nós falamos sobre uma fase super importante da infância e a gente precisa mesmo lutar por isso, porque, como vocês falaram, é a base, né, para pensar aí numa vida adulta saudável, física e emocionalmente, né? Então, se a gente quer ter adultos saudáveis, a gente precisa cuidar agora e dar esse amparo para as famílias, porque as famílias estão muito sozinhas, né? Então, tem que dar mesmo esse suporte. E por isso que é a ideia desse canal e por isso que é a ideia de partilhar informação, conhecimento e que chegue a muitas pessoas, né? Que a gente tem que mesmo se unir para isso. Estamos acabando, temos 1 minutinho só. Rapidamente eu quero muito agradecer todo mundo que participou, agradeço muito vocês, foi lindo, eu amei, muita novidade, né? E vou chamá-las mais vezes, porque olha, eu acho que sono, aleitamento, puerpério, tem muita coisa pra gente falar, né? Foi um resumo, né? Foi um bem resumo. Obrigado, sim, mais uma vez. Vera, que prazer te reencontrar. Fernanda, parabéns pela iniciativa. São iniciativas como essa sua que vão transformar talvez essa realidade hoje, tá? Então, continue, força, parabéns, sucesso, conte comigo, né? E no que eu puder colaborar, estarei aqui sim, tá? Obrigada, gente. Obrigada
as pessoas que nos acompanharam aí, tá? Uhum. Conhecidos, amigos. É isso aí. Eu que agradeço também. Fernanda, foi muito bom. Também um prazer revê-la, doutora Rosana. Estou muito feliz por estar aqui e realmente esse projeto aqui vai trazer bastante esclarecimento. Eu acredito que vai trazer bastante mobilização aí de muitas coisas novas, né? E vamos torcer para isso. É isso aí, gente. Obrigada. E só um lembrete, a infância passa muito rápido. Então, vamos cuidar com carinho das nossas crianças, né? Exatamente. Obrigada.